Hoje, 1º de outubro, nós estamos assim já ainda na virada, né? Setembro está ainda no horizonte, aí, né? O setembro amarelo está no horizonte ainda e o outubro rosa chegando. Eu queria ainda ficar um pouco no setembro amarelo hoje. Continuando um pouquinho aquele assunto domingo passado, mais ou menos na mesma linha, falando sobre essa questão da depressão. Dá para a gente projetar aí o tema de hoje? Né? É uma pergunta que tem hoje no ar e a tentativa de responder essa pergunta é como nós podemos superar a depressão, né? É um assunto sério, é uma questão, não é de brincadeira, né? Agora, antes de mais nada, vamos entender um pouco a diferença entre estar deprimido e estar em depressão. São duas coisas distintas. Eu posso estar deprimido por uma razão qualquer que esteja surgindo, alguma coisa que eu não alcancei, ou uma tristeza que vem sobre na minha vida, na minha caminhada, posso ter um momento de estar deprimido naquele momento por causa dessa situação. Então, mais ou menos entenda o seguinte: quando está deprimida, a pessoa sabe o porquê está triste, sabe o motivo da sua tristeza. Quando está deprimido, sabe o motivo da tristeza. Eu estou assim porque eu pensei passar no vestibular, não passei. Eu queria permanecer naquele emprego, foi demitido. Enfim, perdi um amigo de longa data, morreu de repente. Então, eu estou deprimido por causa desse fato. Isso eu tenho assim, é mensurável, é visível a razão por que eu estou deprimido. Agora, quando se está em depressão, ou quando se chega a esse ponto de depressão, é uma tristeza profunda e muitas vezes sem conteúdo, sem motivos, sem razão de ser. Pelo menos aparentemente não. Não tem uma explicação para qual a razão que leva a pessoa a ficar nesse sentido. E mesmo se algo maravilhoso acontece ao seu redor, a pessoa continuará dessa mesma forma como estava, triste, abatida e deprimida. A pessoa em depressão também pode ter um forte sentimento de desesperança. E aí que está o que nós falávamos domingo passado também, no outro encontro aqui, né? Vêm os pensamentos suicidas, que por causa de uma situação que eu não vejo, não sei por que eu estou assim, o que me leva a essa situação, e então o que eu faço. Então, só para eu estou falando essa introdução, para nós entendermos a diferença entre estar deprimido e depressão propriamente dita, que são dois caminhos distintos e diferentes. Aí tem um texto que o salmista nos deixa aqui uma pergunta, por favor, se possível, projeta esse texto, lá do Salmo de número 42, versículo 11. Talvez a versão ali esteja um pouco diferente, eu vou ler numa outra versão aqui, diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que estás tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ou seja, o salmista termina esse salmo com essa pergunta: por que você está assim? O que está acontecendo? Por que você está dessa maneira? Então, muitas vezes o termo deprimido é usado como sinônimo de tristeza. E como eu disse, quando isso acontece, eu tenho que saber que realmente existe uma razão, ou seja, eu posso, digamos assim, identificar a razão da minha tristeza de estar nessa situação aqui. Então, depressão é diferente de estar deprimido. Depressão é uma tristeza, não uma tristeza episódica, momentânea, mas é uma doença mental que inclui sintomas, inclusive físicos. A tristeza é uma emoção natural, como já disse, por várias razões que pode haver tristeza e nós podemos estar, digamos assim,
dessa situação que geralmente é passageira. Geralmente ela acaba logo ali adiante. E ela também pode ser resultante de um fracasso, como eu já disse também, de um luto, de de uma situação que eu quis alcançar, mas não alcancei. Eu fico então triste e abatido por causa disso. E as variações da tristeza podem ser nostalgia, desencorajamento, consternação e às vezes chegando também a uma espécie de desespero. A depressão não é a mesma coisa que a tristeza. É muito mais profunda. E todos nós temos as nossas desventuras, momentos de angústia, mas isso não é necessariamente depressão. Isso passa. Todos nós estamos sujeitos a isso, sem dúvida nenhuma. E depressão é um termo que vem do latim, que se chama depressione, ou significa pressionar para baixo. De alguma forma deixa a pessoa para baixo. Depressão é uma doença do organismo como um todo e compromete o físico, compromete o humor e, em consequência disso, também o seu pensamento. O seu pensamento, então, vai para onde não deveria ir. A depressão, de um modo geral, resulta numa inibição global da pessoa. Afeta a sua parte psíquica, as funções mais nobres da sua mente, da mente humana, como a memória, o raciocínio, a criatividade, a vontade, são afetadas na depressão. Enfim, toda essa situação física pode ser afetada. Enfim, tudo parece ser difícil, tudo problemático, cansativo para quem está deprimido. Sintomas da depressão podem incluir falta de apetite, que vem acompanhada de má alimentação e perda de peso, mas pode ser também o contrário disso. Comer demais, aumento do apetite, comer demais e ganhar peso, seja o inverso disso. Insônia ou sono em excesso. Mudança nas atividades normais. Perda de interesse, sintoma de fadiga. Perda de concentração. Sensações injustificadas de inutilidade, culpa e, outra vez, ideias de suicídio ou morte. Pessoa deprimida não tem ânimo para os prazeres e não tem ânimo para quase nada na sua vida. Essa é a sua situação. O profeta Elias, na Bíblia, é um exemplo de como isso pode acontecer. Elias, ele foi capaz de enfrentar o rei Acabe e a rainha Jezabel, juntamente com 450 profetas de Baal, e deu conta de tudo isso. Numa boa. Nem se cansou. Elias profetizou que não choveria e não choveu. Elias depois profetizou que choveria e a chuva voltou a acontecer. Elias orou a Deus e mandou fogo do céu para consumir um sacrifício diante dos 450 profetas de Baal que estavam lá cansados de clamar pelo seu Deus e nada acontecia. E após tudo isso, Elias foge com medo da rainha Jezabel. Há quem diga, que eu não acredito, que Jezabel era muito feia, por isso ele fugiu, mas acho que não foi isso, não.
ele realmente ficou com medo, que a ameaça era forte. Você vai morrer. E ele, então, foge. O texto diz assim: temendo Elias, levantou-se para salvar a sua vida, e chegou a Berseba. De onde ele estava até Berseba, dava mais ou menos 180 quilômetros. Ele foi a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, foi deserto adentro um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro, que é uma árvore qualquer, aqui naquela região, e pediu para si a morte. Disse: basta, já chega, Senhor. Toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Pensa um pouco. Elias acabou de ter essa vitória esplendorosa, estonteante, lá no Monte Carmelo, diante de 450 profetas de Baal, que não conseguiram fazer com que o fogo consumisse o altar que eles haviam construído. E ele mostra, sem mais nem menos, que isso é possível porque ele serve a um Deus que é verdadeiro. E diz o texto que ele realmente acaba com a vida desses homens todos. 450 profetas de Baal. Há uma versão no texto que diz que havia outros lá, de uma outra versão também, que subiria aí para 400, para 800, não sei se isso é de fato falando. Elias está então aqui exausto e cai num profundo sono debaixo desse zimbro, dessa árvore que ele encontra no deserto. E Deus então envia um anjo que o desperta e o serve com um alimento especial: pão cozido sobre pedras e uma botija de água. Lá em 1 Reis, capítulo 19, 6, nós lemos isso. O que mais alguém poderia esperar no deserto? Pão cozido e água. Tá bom. É o cuidado de Deus que supre as nossas necessidades, mesmo quando estamos dormindo ou atravessando um deserto da vida. Elias está fazendo as duas coisas, atravessando o seu deserto da vida e está dormindo debaixo do zimbro, lá naquela região. Elias alimentou-se, como estava sob modo exausto, voltou a dormir. Novamente apareceu o anjo do Senhor que o tocou e disse: coma. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, Horebe. 1 Reis 19, versículo 8. Uma caminhada de 40 dias e 40 noites. Eu fiz um levantamento da distância de onde ele estava para onde ele foi, que seria de cerca de 400 quilômetros. Daqui a Seabra. Não, Seabra não. Daqui a... Onde é que nós fomos lá? A nossa viagem missionária? Wagner. Daqui a Wagner. 400 quilômetros. 40 dias e 40 noites. Ele estava debilitado, né? Naturalmente, num físico como Fernando e Elias, não, o Elias de hoje, né? O outro Elias daqui. Não aquele Elias, esse daqui. Não levaria esse tempo todo, não. Mas ele levou esse tempo até o monte Horebe. Lá Elias entra numa caverna e mais uma vez se depara com a sua depressão. E então Deus chega e faz uma pergunta: o que fazes aqui, Elias? Por que estás aqui, Elias? Ele diz que minha vida não tem sentido. Ele se sente só. Diz: tenho sido zeloso, tenho sido cumpridor das minhas tarefas, tenho feito tudo. Mas depois de tudo isso, procuram a minha vida. Então basta, não dá mais.
Diz que todos se desviaram, todos apostataram da fé, estão indo após outros deuses. Mas Deus, que sempre está no controle de tudo, diz Elias, você está enganado. Não é assim. Ainda tem pelo menos 7.000 que não dobraram seus joelhos perante Baal. 7.000. Então acaba logo com esse seu sentimento de pessimismo, porque você tem uma tarefa a realizar. Você vai voltar pelo caminho por onde você veio, e lá você tem o que fazer ainda. Eu vou te dar essa missão. E é exatamente isso que Deus está dizendo para mim e para você. Se caso estivermos numa situação semelhante, levante-se. Levante-se e faça o que você precisa fazer. Tem uma tarefa a realizar. Algo muito interessante nessa narrativa bíblica é o momento em que Elias está esperando por Deus e vem essa sequência de, digamos assim, dos elementos da natureza. Ele está numa caverna, no Monte Horebe, e lá ele está se deparando com um vento forte, depois vem um terremoto, depois vem um fogo, mas Deus não está nem num nem no outro. Deus se manifesta suavemente a Elias numa brisa suave que sopra depois disso aí. Aí ele ouve a voz de Deus. Isso mostra que Deus age diferente, pois se fosse igual a qualquer homem, Elias estaria condenado. Porém, Deus não abriu mão de Elias. Na verdade, Deus não abre mão de ninguém. Nem de mim, nem de você. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para uma tarefa que tem que ser realizada por nós, com certeza. Deus nos vê com um olhar diferente, pois sempre nos vê com possibilidade de restauração. Ainda quando nós achamos que não tem mais jeito, como era o caso de Elias. Não tem mais jeito para mim. Tenho me esforçado tanto, tenho trabalhado arduamente, tenho batalhado, tenho combatido esses falsos e tudo mais. Todos eles seguiram os falsos deuses, só resta eu. Quando Deus diz não, não é assim. Tem mais gente. Tem mais gente que não dobrou os seus joelhos. Então, o caminho mais certo para sair dessa situação é não gostar dela. Não gostar da situação. Se acomoda, acaba gostando dela, não sai mesmo. Mas o caminho mais certo e seguro é não gostar da situação. E é claro que Elias não está gostando da situação, mas ele não está vendo o caminho de saída. Quando Deus lhe diz, não é assim, volta pelo mesmo caminho que você veio. 580 quilômetros. Os 400 que ele havia dado do deserto, mais os 180 anteriores. Lá, você tem uma missão a resolver ainda. Interessante que nós conhecemos a história, que depois ele foi maravilhosamente assunto ao céu numa carruagem de fogo, né? Daqueles exemplos que a Bíblia conta, que ele não passou pela morte. Não sei qual é o caso. Depois a gente, quando chega no céu, a gente vai ter que ver isso com Deus lá, como é que funcionou isso aí. Mas ele, nem Enoque, nem ele experimentaram a morte pelos relatos bíblicos que nós temos aí. Mas antes disso, ele tinha tarefas a fazer. Inclusive, ele teria que ungir Eliseu, seu sucessor, que continuou depois a tarefa após ele. Então, a depressão se desenvolve no cérebro, e se quisermos atacar de frente a depressão, temos que eliminar
hábitos errados de pensar, e isso não é fácil. Mas através da graça de Deus se torna possível. E foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Filipenses. Paulo está preso quando escreve a carta, está num calabouço romano, escuro e úmido. Com certeza, ele tinha uma forte razão para estar desapontado e deprimido. Aí ele escreve a carta aos Filipenses, que é a carta da alegria. Paulo realmente dá uma lição nesse sentido. O alívio acontece quando se confia nesse Deus maravilhoso e poderoso ao qual nós servimos. Então Paulo, esse ativo e incansável batalhador do Evangelho, estava agora confinado entre paredes geladas, numa daquelas frias prisões do Império Romano. Dentro daquela situação incômoda, nada confortável, Paulo escreve várias cartas, dentre elas a carta aos Filipenses, tentando animar seus filhos na fé, lá na cidade de Filipos, onde ele tinha tido aquela experiência maravilhosa com Lígia e outros mais. Ele começa e termina essa carta invocando a graça divina sobre todos eles, dizendo da alegria que ele tem em escrever-lhes. Está preso. Paulo não deixou seus pensamentos afundarem na escuridão das circunstâncias e não permitiu que a ansiedade, o ressentimento e a raiva o dominassem. Certamente ele não devia estar muito alegre por causa das coisas que aconteceram. Ele estava muito alegre porque podia escrever aos seus filhos na fé lá em Filipos. Mas ele estava assim, ali preso de uma forma injusta. Ele apontou o seu problema na direção do céu. E quando fez isso, ele começou a ver a luz iluminando aquela masmorra na qual ele se encontra. E pode ver então com clareza. Ele viu a graça de Deus, o que a graça de Deus podia fazer, as coisas maravilhosas que Deus pode fazer, apesar de tudo. Viu que era capaz de reverter os seus problemas, suas mágoas e suas tristezas. E ainda conseguiu escrever essas palavras que estão registradas na sua carta aos Filipenses, quando ele diz: as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Veja só, está preso. As coisas que me aconteceram, inclusive a prisão na qual estou agora, contribuíram para o progresso do Evangelho. Filipenses 1:12. Dou graças ao meu Deus quando me lembro de vocês. Filipenses 1:3. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses 4, versículo 4. Aprendi a viver contente em toda situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 4, 12 e 13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Está preso. E quer prosseguir para o alvo. Por isso, quando nós lemos o texto, a gente precisa conhecer um pouco do que estava acontecendo no contexto. Como vou prosseguir para o alvo se estou preso? Paulo é alguém que deu importância à situação? Paulo é alguém deprimido? Não. Não. Absolutamente não. Preso numa masmorra, ele diz: esquecendo-me das coisas para trás ficam, prossigo para o alvo. Na cela solitária, ele poderia estar relembrando o passado e abominar o presente, mas resolveu acreditar na esperança. Decidiu ser alegre e agradecer a Deus.
reverteu toda a circunstância e mergulhou nas promessas que vêm dos céus, as promessas divinas, a ponto de sentir-se feliz mesmo na situação em que se encontrava. Conseguiu desfocar o problema para enaltecer as vitórias do Evangelho. Capítulo 1, versículo 18 diz: com isso me regozijo, disse ele, sim, sempre me regozijarei. Ele está preso. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas como nós somos também tentados, porém sem pecado, no caso dele. E que por isso ele pôde compadecer-se de nós, interceder por nós diante do Pai Celestial. A Bíblia também diz que Jesus foi homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 53. Jesus sabe o que ficar emocionalmente exausto, o que é ser abandonado, o que é ser covardemente traído, injustamente acusado, exposto à vergonha, ser violentado emocional e fisicamente. Contudo, o mestre da vida jamais se sentiu como um depressivo. Mateus 26, 37, 38, Jesus começou a sentir-se cheio de angústia e tristeza. A minha alma está profundamente triste até a morte. É claro, mas de cabeça erguida, seguiu em frente até o final. Isso que ele disse acontece no Getsemane. E eu tenho uma teoria particular, que não está assim expressa nas Escrituras, de que, na minha visão, o maior sofrimento de Jesus foi no Getsemane, não na cruz. Nem nas chicotadas que recebeu, nem na coroa de espinho. Mas o sofrimento moral que sofreu lá no jardim Getsemane. Quando sobre ele pesou toda a culpa do meu pecado, do seu pecado, do pecado da humanidade toda. Há o texto que diz que as suas lágrimas, o seu suor, aliás, seu suor se tornou em gotas de sangue. A ciência médica já deu conta disso, de que isso é possível. Em extrema agonia, alguém pode suar sangue. Então Jesus estava ali em extrema agonia, no Getsemane. Depois ele levantou a cabeça e foi em frente. Quando ele chegou aquela turma lá, disse: estão procurando quem? A Jesus, o Nazareno. Sou eu. Sou eu. Alguém que não está seguro de si faria isso? Eu acho que não. A luta de Jesus agora, essa pior luta estava passando, agora é física. E essa ele tiraria de letra, já que a outra veio um anjo e o confortou. E ele então levantou-se, achou os seus companheiros dormindo. Ele disse: vamos embora. Jesus se tornou a nossa semelhança e foi reconhecido em figura humana, contudo, jamais deixou de ser, digamos assim, influenciado pelas circunstâncias. Lá em Mateus capítulo 26, 39, diz, na oração dele ainda no Getsemane: se possível, passa de mim esse cálice, todavia não como eu quero, mas como tu queres. A sua absoluta e total sujeição a Deus. Isso não é depressão, e sim, isso é amor, vida, fé, esperança, confiança e altruísmo. E logo após essa agonia do Getsemane, qual foi a reação? Como eu já disse, ele enfrenta a turma que veio prendê-lo. E Judas havia combinado com a turma lá, disse: olha, vocês talvez vão ter dificuldade em identificar. De repente vocês vão prender Pedro, que é mais velho, né? Porque pode achar que é o Pedro que é o líder.
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma saudação lá que você vai identificar. Vou dar um beijo nele e vocês então sabem que é esse. Vocês devem prender. Combinando com os soldados lá, né? E é o que aconteceu. E ele se dirige para Judas: ô amigo, com um beijo traz um teu amigo. Consciente do que está acontecendo. Com um beijo. Que história é essa? Vai mais adiante aí, Pedro tem uma reação lá, tem uma espada na mão. Uma outra teoria minha, Pedro não queria cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, não, queria rachar a cabeça. Eu acho, né? Não está escrito na Bíblia não, mas eu acho que ele queria rachar a cabeça, né? Pegou só a orelha, né? Jesus pega e cura a orelha do rapaz. O cara está sendo preso para ser levado, para ser julgado, para ser crucificado. Não tem depressão nenhuma aqui. Sai vitorioso. Um depressivo jamais oferece oportunidade de perdão, de cura, de vida. Mediante a confiança em Deus, nós podemos superar os nossos problemas. Depois de ser alertado e orientado e, digamos assim, espiritualmente alimentado por Deus, Elias pôde seguir e fez o seu trabalho até o final. Saiu daquela situação. Paulo, apesar de preso, apesar de todo o sofrimento físico que estava antes, quando olho para trás, aqui não significa nada. Esqueço-me das coisas que para trás ficam e quero prosseguir para o alvo, para frente, lá na prisão, na masmorra. Então, gente, nós estamos em boa situação, não estamos? Não temos por que ficar deprimidos. A tristeza passa. E a depressão, a gente tem que dar um chute nela. Para bem longe. Não tem que ter lugar, não. Cristo é o nosso exemplo. O apóstolo Paulo, que de perto seguiu Jesus Cristo, é um exemplo nesse sentido. Então é possível sermos vencedores também. Por que não? Como vencer a depressão? Tendo essa absoluta e total confiança em Deus. Assim seremos vencedores. Então não confunda a depressão com tristeza passageira. E se for depressão, procure ajuda. Procure ajuda. Talvez sozinho você não vai conseguir sair, precisa de ajuda. E não hesite em procurar ajuda se realmente você perceber que é essa a sua situação. Existem soluções que sozinho talvez você não consiga. Busque ajuda em Deus e em pessoas junto de você. Que Deus abençoe. Que Deus nos conforte, nos ampare e nos dê guarida para que nós possamos ser, nesse aspecto também, mais do que vencedores. As coisas pequenas que nos acontecem não podem nos deixar deprimidos. Aliás, deprimidos até pode ser, mas não pode deixar em depressão. Deprimido porque é uma coisa passageira. Depressão é uma coisa que tenta se instalar e nos levar para baixo, cada vez mais para baixo. Isso temos que evitar de todo jeito. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por esses exemplos maravilhosos que a Tua Palavra nos mostra. E que nos mostra com toda clareza que nós podemos ser imitadores daquilo que Jesus Cristo fez, daquilo que o apóstolo Paulo nos mostra, como ele agiu, quando ele esteve numa situação N vezes mais difícil do que nós muitas vezes temos passado. Ele pôde dizer: eu esqueço de todas as coisas do passado e olho para frente, eu quero prosseguir para o alvo. Deus, que nós possamos de cabeça erguida seguir nessa caminhada que nos está proposta.
para que quando vier alguma tristeza, algum sentimento nesse sentido, nós possamos encontrar em Ti, ó Deus, forças para sermos vencedores nessa área. E que, ao assim procedermos, estejamos, sobretudo, honrando e glorificando o Teu nome. E para que, através do nosso viver, do nosso testemunho, da nossa forma de agir, Teu nome seja proclamado, Teu Evangelho seja anunciado. Porque nós vamos mostrar a quem quer que seja que nós confiamos em Ti, ó Deus. E a nossa confiança em Ti é inabalável. E nós somos vencedores, mais do que vencedores. E guarda-nos, ó Deus, nessa nova semana e nesse novo mês que hoje iniciamos, e que tem tantos desafios e tantas programações que estão pela frente, nós que vamos abraçar e vamos entrar por elas, que cada uma delas, ó Deus, possa trazer seu resultado positivo para as nossas vidas, mas sobretudo para a edificação do Teu corpo aqui na parte terrena na qual nós nos encontramos ainda. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, a partir da Igreja Pérola dos Mares e por extensão pelo mundo todo, onde houver uma única pessoa que crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Estimula, ó Deus, conforta essa pessoa, encoraja para que se mantenha firme na fé em Ti. E diga não à depressão. Oramos em nome de Jesus. Amém.